Minha filha desencarnou há 5 anos. Durante os primeiros anos, meu marido sonhou várias vezes com ela, mas foram sonhos em que aparecia em estágios diferentes. Nós que concluímos isso. 1. Ela avisou que não poderia conversar conosco. 2. Ele encontrou ela deitada na grama e deitou ao lado dela. Estava chorando e disse: "Ninguém me chama mais de minha filhinha." Ele disse que continuaríamos chamando. 3. Estávamos sentados, ela chegou e nos abraçou. Poderia dar a sua opinião em relação a estes sonhos? Bom, a primeira coisa que a gente precisa considerar sobre os sonhos, que não necessariamente tudo que a gente recorda do sonho é exatamente o que aconteceu. Porque nós temos a tendência de filtrar os sonhos em cima das nossas verdades pessoais e podemos, nessa hora que a gente faz essa filtragem, contaminar a mensagem original com as nossas verdades pessoais. Então, é possível que isso tenha acontecido. Não vou dizer que não, mas é possível que, de repente, parte dessas histórias não tenham sido exatamente como ele registrou ao acordar. Que alguma dessas coisas podem ter sido fruto das emoções que se tinha e que se combinaram às histórias reais. Então, vamos lá. Essas experiências nas quais ele vê a filha repetidas vezes e depois ela deixa de ver, é um fenômeno bastante interessante e razoável. Por quê? Porque existe, em muitos casos, espíritos que desencarnam e que, por um tempo ainda que curto, mas eles permanecem próximos da família, num fenômeno de adaptação deles e dele, para que os outros saibam, eu estou vivo, está tudo bem comigo, mas eu quero que vocês toquem a vida de vocês. Então, por um tempo, ele ainda como que gravita em torno da casa, na expectativa de dar a todos a sensação da paz que decorre da certeza de que ele continua vivo. Então, muitas vezes, esses familiares se manifestam durante um período e até chegam a avisar, não aparecerei mais, agora eu preciso ir, já está bom. Por quê? Porque ele entende que ele já promoveu o processo de apaziguamento das emoções dos seus entes queridos e o próprio sentimento dele de perda, porque assim como nós sentimos a perda daquele que foi, ele sente a perda de todos, porque a gente perdeu só um, mas tem um ao outro para se consolar, mas ele perdeu a convivência de todo mundo. Então, ele também sente, o espírito que desencarna também sente as dores que são decorrentes desse processo de aprendizado. E quando ele sonha que ela aparece em estágios diferentes, isso também é bastante previsível. Os espíritos no mundo espiritual, eles avançam em termos de idade muito rápido. Você perde um filho pequeno e ele começa a se apresentar para você com idades bem rápidas, assumindo a idade adulta, porque no mundo espiritual ele não precisa seguir a sequência cronológica que a gente segue aqui na Terra. Portanto, é diferente a situação que o espírito precisa tornar-se adulto do lado de lá, então mais rapidamente eles assumem essa condição. Então, ele vê-la em estágios distintos é bastante previsível. O momento no qual ele deita com ela, ela chora e diz: ninguém mais me chama de minha filha, poxa vida, eu sinto isso. Pode não ser exatamente essa a situação. Por que digo isso? Porque os espíritos, quando eles estão em condições satisfatórias de emoção, eles não evocam nas pessoas o aprisionar nas histórias que já acabaram. Então, eu tive uma história como filho, como filha, e aí a gente precisa se desembaraçar dessa leitura, até porque ajuda a gente a resolver a nossa intimidade. Quando a gente lembra minha filha pequena, e a gente não consegue enxergá-la como um irmão que esteve conosco, e é meu filho, mas é também um companheiro, a gente tem mais dificuldade. Observe os capítulos 49 e 50 do livro Nosso Lar, em que André Luiz visita a família. O quanto ele teve que refazer de conceito para poder ajudar a família. E quando você vai para o capítulo 1º do livro Mensageiros,
Ele faz toda uma reflexão nesse capítulo 1 de como a cabeça dele havia mudado com relação aos seus entes queridos. Nesse capítulo 1, ele diz que ele lembrava do lar, mas não da mesma forma. Que ele lembrava das pessoas, mas não na ideia de que ele era pai, aquelas eram filhas, aquela era a mulher dele. Ele agora tinha conseguido elevar o sentimento e vê-los como irmãos queridos, que ele tinha um afeto muito profundo, mas que eram, no fundo, irmãos. Então, isso faz parte do fenômeno de crescimento de todos nós. Aprendermos a lidar com a dor, mas a compreensão de que nossos filhos, na verdade, são pré-existentes, são almas queridas, mas eles têm suas próprias histórias. E aí é o exercício que os espíritos fazem. Então, o mais esperado nesses cenários é que os espíritos, quando eles vão para o lado de lá da vida, eles nos estimulem a ir fortalecendo em nós a compreensão de que nós continuamos vinculados, mas não existe mais aquela dependência estreita que existia antes. Então, presumo que nessa parte específica do sonho, ali seja um fenômeno da contaminação anímica dele, porque o esperado é que o espírito não se manifeste dessa forma, exigindo ainda ser considerado filha. O que pode ter acontecido e ele filtrou dessa maneira é ela ter dito: eu sinto muita saudade de vocês, eu sinto muita falta de vocês, eu sinto que vocês não estão orando por mim, vocês não estão lembrando de mim como deveriam lembrar. O que aconteceu? Vocês parece que não gostam mais de mim, porque vocês não oram, vocês não sentem minha falta, mas dizer assim, ninguém me chama de filhinha, ninguém me chama de filha. Essa relação familiar, com esse elo de mãe, filho, pai e filha, ela tende a afrouxar com a desencarnação. Então, na minha visão pessoal, pode ter acontecido aí um processo de filtragem em que ele traz essa informação em cima das verdades que ele possui. Mas é bastante esperado que ela se manifeste dizendo: poxa, vocês nem oram por mim, nem lembram de mim, nem cultuam a minha ausência, fazendo uma oração com frequência, lembrando de mim, esqueceram de mim. Não fui importante na vida de vocês? Porque isso tem a ver realmente com o processo de crescimento em que ela esteja se adaptando. Mas esse querer do fortalecimento dos vínculos no sentido da relação familiar como estava, é esperado que isso vá atenuando com o passar do tempo. E o afastar dela é plenamente razoável em virtude do crescimento que os espíritos precisam fazer. E quando eles se afastam, a gente sente um pouquinho de saudade, mas deve se compensar com o seguinte: eles já estiveram, já disseram que estão conosco, que estão vivos, que continuam nos amando, mas eles precisam se desenvolver para os novos desafios que a vida apresenta para eles.